É um prazer poder estar aqui nesses momentos aqui, nesses instantes. Espero que Deus possa nos abençoar e que sejam momentos de edificação para mim e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado e adorado. A minha proposta aqui nesse dia é estarmos falando sobre a velha e a nova natureza humana. Glória a Deus. Eu tenho percebido durante esses anos que muitas pessoas que se intitulam cristãs, muitas vezes não têm feito aquilo que o cristão deveria fazer. Estamos muitas vezes como os fariseus, como Jesus bem falou deles. Jesus falou assim, que eles eram como sepulcros caiados. E a gente então pode perceber o que é sepulcro caiado, né? O sepulcro caiado é um sepulcro que ele na época que tinha de melhor adorno com relação ao sepulcro é o cal. Hoje tem o mármore, hoje tem o granito, hoje tem um monte de coisa, mas antigamente era o cal. Então eles pintavam, adornavam, deixavam todo bonitinho o sepulcro e por dentro era cheio de verme, de barata e uma série de coisas. E que eu percebo exatamente isso. Tem muitos cristãos, muitas pessoas, muitos servos de Deus que por fora eles estão agindo de uma maneira, mas por dentro tem um conteúdo muito ruim, muito negativo. E a gente quer falar hoje sobre isso, um pouco sobre isso, né? Sobre a velha e sobre a nova natureza, porque muitas pessoas se convertem e às vezes às vezes não, quando a pessoa se converte, essa velha natureza ela morre, mas muitas vezes sim, aí sim, essa natureza quer ressuscitar, né? E o que a gente tem que fazer é não permitir com que o velho homem ressuscite e que a gente possa dar bom testemunho por onde nós formos. Amém? Então, para começar aqui, a gente precisa saber de onde começou essa coisa do pecado, né? Aonde começou a velha natureza humana. E aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui a gente pode perceber de onde veio isso, onde veio essa velha natureza pecaminosa do homem. Ela veio da desobediência lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem desobedeceu, e aí então veio a natureza pecaminosa, e a partir daí o homem passou a ter necessidade de pecar. E ele começou a ter um certo sabor pelo pecado, né? Ou um grande sabor pelo pecado. E a gente tem que combater esse pecado para ele não aflorar dentro de nós. E a pergunta que se faz, né, essa tendência pecaminosa é igual para todas as pessoas? Né? Evidentemente que não. Claro que não. O que vai depender, o que vai determinar essa questão aí são vários fatores, né? Nós podemos colocar aí o fator criação, o fator cultura, o fator ambiente que a pessoa vive, uma série de fatores que vai determinar o nível, né? A grandeza que vai medir a natureza daquela pessoa. Portanto, evidentemente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se a pessoa nasceu num país de cultura islâmica, né, a tendência dela é ser uma pessoa muçulmana. Se a pessoa nasceu num lar onde os pais têm problema de droga, a tendência dela é ter também problema de droga. Isso não significa que ela vai ter, né? Se a pessoa nasceu no meio da criminalidade, ela tem uma tendência a ser um criminoso, não que ela vá ser. Nós, evidentemente, podemos quebrar esse círculo, né? E é exatamente isso que a gente quer falar aqui, certo? Então, o que determina o avanço ou não dessa natureza? É importante que a gente entenda que nem só os cristãos, não somente os cristãos, eles podem ser libertos de uma natureza ruim. Evidentemente que se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres, porque além da libertação aqui nós teremos a vida eterna. Mas existe uma disciplina
que nós podemos chamar de disciplina comum. E essa disciplina comum, ela é aberta a todas as pessoas, não somente aos cristãos. Existem muitas pessoas que não são cristãs e que, no entanto, têm caráter, têm idoneidade, foram de alguma forma libertos de vícios, de maldições, né? Então, existem muitas pessoas que aplicam essa disciplina denominada disciplina comum, certo? Mas aquele que é cristão, ele tem um ponto que é extremamente muito mais relevante, que é a disciplina espiritual. E essa disciplina espiritual, os índices de libertação dela são muito maiores do que os índices de libertação da disciplina comum. Então, é importante que a gente aplique nas nossas vidas algo chamado disciplina espiritual, especialmente disciplina espiritual em Jesus Cristo. Amém? Aí você pode até perguntar, mas em que consiste essa disciplina espiritual? Antes de nós falarmos do que consiste nessa disciplina espiritual, nós vamos abordar aqui alguns pontos que pegam a natureza pecaminosa, né? E para mim te mostrar isso, eu gostaria que você agora abrisse, se você tiver condição, você abra a sua Bíblia em Gálatas 5, 19, do 19 até o 21. A gente vai perceber aqui as obras da carne. Em Gálatas, a gente percebe, em Gálatas 5, né, que nós vamos perceber tanto as obras da carne como o fruto do Espírito, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa velha natureza humana, a velha natureza pecaminosa, que ela aflora muitas vezes na vida de algumas pessoas que já foram libertas já, e que essa natureza quer ressuscitar. Então vamos lá. Aqui nos fala que, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas as pessoas que estão cometendo essas coisas, isso não significa que se você fizer isso esporadicamente, você vai para o inferno, né? Porque o sinônimo de quem não vai herdar o reino dos céus é ir para o inferno. Mas, evidentemente, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando Paulo fala aos Gálatas aqui, na realidade, o que ele está falando é que as pessoas elas não devem ter a prática desses tipos de delito. Ela tem que procurar a libertação dela, porque se ela não for liberta, aí sim, certamente ela não vai herdar o reino dos céus. Então aqui a gente pode perceber algo interessante nesse tanto de obras que a gente denominou, que Paulo denominou, obras da carne, né? Olha para você ver. A gente percebe aqui, olha, as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele começa com uma sequência de obras da carne no que diz respeito à sexualidade. Na verdade, a gente pode dividir as obras da carne em 4 patamares: sexualidade, relacionamentos, religiosidade e distrato do corpo. Então, vou repetir aqui, ó, sexualidade, relacionamento, religiosidade e distrato no corpo. Ele pega aqui alguma sequência aqui, essa primeira sequência aqui é sobre sexualidade, quando ele fala adultério, fornicação, impureza, lascívia, né? Todas elas aqui estão voltadas para sexualidade. Aí ele vem aqui com idolatria e feitiçaria. O que é isso? Idolatria e feitiçaria? Religiosidade. Amém? Obras da carne relacionadas à religião. E aí vem obras da carne relacionadas a relacionamentos. Inimizades, porfias. O que é porfia? Porfia é desavenças, desacordos, pessoas que só ficam caçando confusão. Emulações são pessoas que pensam em fazer isso, está mais no sentido emocional e mental. Iras, pelejas, dissensões, tudo isso aqui é voltado a relacionamento. Obras da carne, muitas obras da carne voltadas a relacionamento. Aqui, ó, inimizade, porfia, emulação, ira,
peleja, dissensão. 6 obras da carne. Aí vem mais uma vez uma obra da carne voltada para a religião, que é heresias também, que é uma obra da carne. Depois vem invejas, que é voltada para relacionamento também. E aí vem 3 obras da carne relacionadas ao destrato do corpo: homicídio, bebedice e glutonaria. Homicídio é relacionado ao maltrato do corpo de outra pessoa, evidentemente, né? Quando você mata outra pessoa, você intenta contra o corpo de alguém. A bebida é contra o seu corpo e também a glutonaria é contra o seu corpo. Diga-se de passagem, nós somos templo do Espírito Santo e todo maltrato que nós dermos ao nosso corpo, isso se configura em obra da carne, certo? Então é importante que você e eu, que nós possamos tratar bem desse templo chamado Templo do Espírito Santo. Amém? Outro detalhe importante é que nós superestimamos, né? Nós superestimamos algumas obras da carne e nós superestimamos outras obras da carne. Nós superestimamos, por exemplo, a idolatria, a feitiçaria, o homicídio, e nós superestimamos obras da carne como bebidice e glutonaria. E eu não estou falando de bebidice, de bebida alcoólica apenas, eu estou falando de algumas bebidas que são maléficas para a saúde e nós reputamos como uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, dependendo da quantidade que você toma de refrigerante pode se configurar num mal pior do que um tipo de bebida alcoólica. Então, a glutonaria também, quantas e quantas pessoas elas incorrem nesse erro aí e para ela está tudo normal. Então, é importante que a gente tenha esse esclarecimento, tenha esse discernimento, que essas obras da carne, elas querem aflorar em nossa vida, e o que nós precisamos fazer é combater essas obras da carne, ok? Então, aí sim, nós vamos falar agora o que é preciso nós fazermos, né? O que nós devemos fazer para nós nos vermos livres dessa velha natureza humana, pecaminosa, por sinal, né? Então, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, e também falando aqui de Roma, Roma era uma grande metrópole, um centro consumidor, vamos dizer assim, um centro do entretenimento daquela época, Roma, né? Então, aquela igreja que estava ali reunida em Roma, ela tinha uma tendência pecaminosa a muitas coisas da carne, né? Muitas coisas gostosas, vamos dizer assim. O prazer, ele tem um gosto, né? Um prazer. O pecado tem um prazer momentâneo. E Paulo, então, exortando aquelas pessoas, ele dizia para eles e diz para nós, né? Falou: olha, gente, não se conformem com esses entretenimentos, não se conformem com essas coisas aí muito boas que vocês veem em Roma. É necessário que vocês sejam separados, é necessário que vocês sejam santos, né? É necessário que vocês se transformem, e o princípio da transformação está aqui, ó, na mente. Não deixe as coisas entrarem na sua mente, não deixe elas possuírem o seu entendimento, o seu intelecto. Amém? Então, ele nos dá aqui 2 opções, né, para a gente mudar essa velha natureza humana ou não permitir que ela ressuscite dentro de nós, né? Nós podemos conformar ou resistir. Então, evidentemente que é melhor nós não conformarmos, nós resistirmos todos esses males que queiram vir sobre as nossas vidas. Amém? É muito difícil dizermos não para o pecado, mas o Senhor Jesus, ele nos falou com muita propriedade que o reino dos céus, a partir de João Batista, ele seria tomado por força. E o que significa isso? Significa que nós precisamos nos esforçar para que nós venhamos combater essa velha natureza humana que quer dia após dia. E isso como a gente tem que fazer? Nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar combater este mal. Nós temos que matar um leão a cada dia,
dentro da nossa vida. Esse leão, muitas vezes, ele está dentro de nós, querendo ressuscitar o velho homem, a velha natureza pecaminosa, certo? Então, vamos lá. Aqui no livro de Gálatas 5:17, nos fala o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, para nós combatermos essa velha natureza humana, primeiramente, nós precisamos não nos conformar com isso, nós precisamos resistir a isso. Isso significa querer, isso significa desejar. Deus, ele nunca vai nos dar nada se nós não quisermos. Todas as vezes que alguém chegava para Jesus querendo uma cura, querendo um milagre, Jesus, mesmo sabendo disso, ele perguntava para as pessoas: o que quereis que vos faça? Então é necessário que nós, além de nós querermos, que nós venhamos falar isso com Deus, nós deixarmos isso bem claro para Deus. Deus, nós queremos, eu quero uma mudança. E para nós querermos, nós precisamos enxergarmos isso. Porque a realidade dos fatos é que muitas pessoas não conseguem enxergar, perceber o mal que está fazendo. Então é importante que nós venhamos ter essa percepção para dentro de nós, que nós possamos nos autoexaminar, conforme Paulo fala lá aos Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então muitas vezes nós temos que olhar para nós. Alguns cristãos, alguns crentes, alguns servos de Deus, eles têm a mania de olhar um cisco que está no olho do outro, mas não conseguem olhar a trave que está no seu olho. Isso foi quem falou, foi o próprio Jesus, né? Ele falou isso não para os cristãos, não para os que servem a Deus, mas ele falou para os outros. Mas isso também existe dentro da igreja do Senhor, e nós temos que combater isso, amém? Então é importante que a gente venha enxergar isso. Nós precisamos não conformar, nós precisamos querer, nós precisamos perceber, e nós precisamos de algo mais. Para nós nos tornarmos pessoas espirituais, nós temos que cumprir algumas plataformas. Como? Para nós estarmos nas obras da carne, nós precisamos andar em 4 plataformas. Eu já falei aqui sobre essas 4 plataformas, né? Que as obras da carne, elas se configuram na religiosidade, nos relacionamentos, no distrato ao corpo, né? E tem mais um aqui, qualquer, e a sexualidade também. Então, no que diz respeito a você andar no fruto do Espírito, ou você andar na vontade de Deus, você também precisa de 4 plataformas. E quais são essas 4 plataformas? Primeiro, você tem que orar. Segunda plataforma, você tem que jejuar. Terceira plataforma, você tem que ter comunhão com a igreja. E 4ª plataforma, você tem que ler a palavra de Deus. Amém? Então, a oração, ela quebra esse processo de ressurreição do homem natural e nos faz mais espirituais. O jejum, ele quebra a nossa carne. Existe uma luta dentro de nós, né, entre a carne e o espírito. E quando você jejua, você quebra a sua carne. Amém? Quando você tem comunhão com a igreja, e muitas vezes ter comunhão com a igreja é difícil, por quê? Porque a igreja é lugar de pessoas doentes. O próprio Jesus falou: são os que precisam de mim, quem precisa aqueles que se consideram doentes. Então muitas vezes você vai chegar dentro da igreja e ver pessoas que precisam de libertação, que estão no processo de libertação, pessoas difíceis de lidar, pessoas difíceis de ter relacionamento com elas. Às vezes você vai acontecer isso. E aí, a tendência de muitas pessoas é sair fora, e Deus não quer que você saia fora. É necessário que você esteja ali, não somente para ajudar essas pessoas, mas o confronto te faz bem. O confronto com pessoas que pensam diferente de você, de pessoas que estão precisando de libertação, ele é muito importante. Então Paulo falou aos Hebreus 10, 24, 25, não deixar de congregar, como é costume de algum. Ele falou: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Então é importante que a gente esteja firme nessas plataformas que nos fazem ser mais espirituais, amém? Que você possa congregar e que você possa ler a Bíblia e ler coisas relacionadas à palavra de Deus, como bons livros
é importante que você leia. Amém? Tudo isso é importante não fazermos esporadicamente, mas constantemente. Orar, você tem que orar todo dia. Jejuar, os judeus costumavam jejuar 2 vezes por semana, mas mantenha-se jejuando periodicamente, é importante. Ir à casa do Senhor, é importante que você vá também, quantas vezes for necessário durante a semana. Procure uma célula para você ir, é muito importante também que você faça essas coisas. Amém? E ler a Bíblia, então, é algo que você precisa fazer todos os dias. Todos os dias você precisa comer, e você precisa ter fome de Deus, você precisa ter sede de Deus, você precisa se alimentar para que esse homem, o homem carnal, a velha natureza pecaminosa venha morrer. Amém? O salmista nos fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E assim, esse é o cunho da palavra, esse é o sentido da palavra. Ela funciona como um antídoto contra o pecado. Você come a palavra e não peca contra Deus, e se fortalece espiritualmente. Amém? Então, quando a gente lê aqui Gálatas 5,17, a gente entende isso, né? Que a carne luta contra o espírito contra a carne, mas nós temos essas plataformas que nós podemos, aliás, né, andar nela para nós mantermos o nosso espírito avivado. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. Então é muito mais fácil você, e muito mais prazeroso também, você andar no fruto do Espírito do que nas obras da carne. Por exemplo, olha, analisa comigo. Diz aqui, olha, o fruto do Espírito é amor. Então é melhor amar do que odiar. É muito mais saudável, é muito mais gostoso, né? Você sorrir do que você ficar triste, né? Que fala aqui também, alegria. Aqui, ó, amor, alegria, paz. Oh, que coisa gostosa você ter uma casa onde tem paz. Jesus gosta tanto disso que quando ele entrou ali, viu que aqueles discípulos estavam perturbados, ele falou: a paz esteja aqui. E eles estavam ansiosos, ele falou de novo: a paz esteja aqui. Então a paz é uma coisa gostosa que você pode sentir. Isso é fruto do Espírito. Amém? A paciência, oh, coisa linda. A amabilidade, bondade, fidelidade, gente. Coisa gostosa é você ter um cônjuge que é fiel, você ser fiel ao seu cônjuge, você ser fiel ao seu pastor, você ser fiel à sua ovelha, você ser fiel ao seu patrão, você ser fiel à sua empresa, à sua família. A fidelidade é uma coisa linda. O fruto do Espírito, de uma maneira geral, é muito bom.